Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Resolver a equação diferencial de Bernoulli x² dy dx mais xy igual a y ao quadrado. Bem, para resolver esta questão, nós vamos inicialmente escrever um modelo geral para a equação, que pode ser representado assim: dy dx mais AP dx y, que é igual a q de x y elevado a n. Então, nós precisamos preparar a nossa equação antes de buscar uma solução. Para a preparação, num primeiro momento, nós vamos reescrever a expressão dividindo-a toda por x², ou multiplicando por x a menos 2, se você preferir. E ao se realizar tal divisão, vamos obter x² divide por x². Como resultado, teremos 1, que multiplica dy dx, mais xy dividido por x² resultará em 1 sobre x, que multiplica o y, igual a... E nós temos y² dividido por x², ou 1 sobre x² vezes y². Na sequência, vamos destacar aqui algumas informações que poderão nos servir na sequência. A função p de x vai ser representada por 1 sobre x, que é o, entre aspas, coeficiente de y. Então, nós temos 1 sobre x. Nós precisamos também da q de x. E a q de x é representada por 1 sobre x², ou, se preferirmos, por x a menos 2. Em seguida, nós vamos destacar aqui como ficará esta equação depois de linearizada. Sua representação virá assim: dz dx mais uma função r de x, z, então vamos escrever aqui o z, que vai ser igual a uma função s de x, cuja solução poderá ser dada por z igual a elevado a menos a integral da r de x, dx, que multiplica a integral de elevado à integral da r de x, dx, vezes a q de x, dx, e mais a constante c de integração. Bem, então nós vamos agora em busca das nossas funções r de x e s de x. Então, para fazer isso, nós temos então a r de x, que vai ser igual a menos n-1 vezes a p de x. Bem, a n ela é captada aqui do nosso modelo geral, ou seja, o expoente de y do segundo membro. Nesse contexto, então, n é o número 2. E vamos escrevê-lo. Então, r de x é igual a menos. O n é 2 menos 1, que multiplica a p de x. E nós sabemos que a p de x é dada por 1 sobre x. Portanto, a r de x poderá ser escrita como 2 menos 1 é 1, com menos 1 vezes 1, menos 1 sobre x. Então, esta é a r de x. Indo em busca da s de x, nós teremos menos n-1, que multiplica a função q de x. Então, a s de x será dada por menos, já sabemos que o n, mais uma vez, é o número 2 menos 1, que multiplica a q de x. E a q de x, nós sabemos ser x a menos 2. Então, a s de x será representada por menos 2 menos 1 é 1, vezes x a menos 2. Muito bem, temos agora a s de x, já conhecemos a r de x, logo vamos para o modelo solução da nossa equação. Escrevendo, z vai ser igual a elevado a menos a r de x. E a r de x nós já sabemos que é menos 1 sobre x. Então, menos 1 sobre x
dx, multiplicando pela integral d elevado a integral de r de x, que é menos 1 sobre x, dx, e vezes a q de x. Ou melhor, reescrevendo aqui a nossa expressão, essa expressão aqui é a s de x. Então, nós vamos agora colocar a s de x. E a s de x ela é dada por menos x a menos 2, dx e mais a constante c de integração. Bem, vamos desenvolver essa expressão num outro ambiente, para que ela fique um pouco mais ampla aqui no nosso desenvolvimento. Lembrando então que nós temos a função z, que é dada por e elevado a menos a integral de menos 1 sobre x, dx, e que multiplica a integral de e elevado a integral de menos 1 sobre x, dx, e vezes a s de x, que é dada por menos x a menos 2, dx e mais a constante c de integração. Desenvolvendo, então, a nossa expressão vai ser z igual a elevado a menos e menos é mais, integral de x sobre x, vezes a integral de elevado a menos a integral de x sobre x. Esse sinal negativo aqui nós podemos escrever fora do sinal de integração. Então, vezes x a menos 2, dx mais a constante c. Bem, quem poderá nos auxiliar agora é a integral de uma função du sobre u, cujo resultado será ln du mais a constante c. Logo, z vai ser dado por e elevado a integral de x sobre x, é a mesma integral de u sobre u, ou seja, ln de x, vezes menos a integral de e elevado a menos dx sobre x, mais uma vez, nos levará a ln de x, vezes x a menos 2, dx e mais c. Em seguida, nós vamos recordar algumas questões dos logaritmos que poderão nos auxiliar agora. Nós temos o log de base e, que também é representado por ln de um certo número, vamos colocar aqui b e b. Então, ln pode ser escrito como sendo log de base e. Nós temos também uma das propriedades dos logaritmos que nos garante que c, um número real, multiplicado pelo logaritmo de base a de um certo número b, pode ser reescrito como sendo o c como expoente de b, ou seja, o log de b elevado a c na base a. Vamos nos aproveitar dessas questões aqui no desenvolvimento da nossa equação. Então, nós vamos ter z igual a e elevado ao log de base e para x, que multiplica menos a integral de e elevado. Este negativo aqui será menos 1, ou seja, expoente de x. Então, nós vamos ter o log de base e para x elevado a menos 1, com x a menos 2 dx e mais a constante c de integração. Na sequência, também vamos lembrar uma das consequências da definição de logaritmo, que nos garante que se nós tivermos um logaritmo, ou melhor, uma base a elevado a um logaritmo dessa mesma base a de um certo número b, o resultado vai ser esse número b. Então, utilizando essas informações, nós temos z que vai ser igual a... Nós temos aqui a base e o logaritmo da mesma base e. Então, entre aspas, simplificamos logaritmo com sua base. Como resultado, teremos o x multiplicando menos a integral d, a mesma simplificação agora é possível, e vamos ter x a menos 1 vezes x a menos 2, dx e mais a constante c. Z, então, vai ser dado por x que multiplica menos a integral, multiplicação de bases iguais. Preservamos a base x e adicionamos os expoentes, menos 1, menos 2, menos 3, dx e mais a constante c. Agora, tem uma outra integral que vai nos auxiliar aqui na resolução da questão. E é justamente a integral da função u elevado a n du,
cujo resultado será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração. Então, nos servindo de tal modelo matemático, nós vamos ter, então, z que vai ser igual a x que multiplica, menos, e nós temos a integral de x a menos 3. Obedecendo, então, a integral de u elevado a n, o resultado vai ser u elevado a n mais 1, ou seja, x elevado a menos 3 mais 1, menos 2, sobre menos 3 mais 1, menos 2, e mais a constante. Podemos melhorar mais um pouquinho a expressão. C vai ser igual a x que multiplica. Menos e menos gerará mais. E podemos escrever aqui x a menos 2 sobre 2, e mais a constante c. Esta expressão estaria terminada se nós já tivéssemos substituído z. Lembrando que z, no início das resoluções, foi dado por 1 sobre y elevado a n menos 1. Vamos lembrar quem é n? Então, nós temos lá da expressão original o n dado por ou pelo número 2. E a expressão z não foi desenvolvida, mas ela é dada por 1 sobre y elevado a n menos 1. Logo, nós vamos substituir o número 2 aqui em n e ver o que acontece na sequência. Então, fazendo isto, nós vamos ter 1 sobre y elevado a 2 menos 1, que gerará o número 1, ou seja, 1 sobre y elevado a 1. E substituindo 1 sobre y em z, o resultado vai ser 1 sobre y, que é igual a x que multiplica x a menos 2 sobre 2 e mais a constante de integração c. E este é um bom resultado final para os nossos desenvolvimentos do cálculo. Nós vamos levar, então, a resposta para o outro ambiente. E nós temos, então, como solução. Lembrando, 1 sobre y é igual a x que multiplica menos, ou melhor, mais, né? Então, nós temos ali mais x elevado a menos 2 sobre 2 e mais a constante c de integração. Então, este é um bom resultado final. Um outro resultado final interessante seria escrevermos y a menos 1, que é igual a x e que multiplica x a menos 2 sobre 2 e mais a constante c de integração. Se nós tivéssemos tempo e paciência, poderíamos buscar muitas outras formas de se representar este resultado final. Mas esses dois aqui já são suficientes para o que nos propusemos em relação à questão, ou seja, resolver a equação diferencial. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!